Meus amigos, mais um Lupa na Corrupção. Lupa, você sabe, olho na corrupção. Eu, professor Luiz Flávio, estou aqui ao lado do professor Roberto Liviano, diretor e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos dar uma repassada nos temas do momento. Por exemplo, há um conflito iminente entre Senado e Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento de Aécio Neves. Como sabemos, o Supremo determinou o afastamento e o Senado não está aceitando isso. O que é que nós vamos ter como capítulos seguintes desta história toda terrível? E eu já me posiciono. O Supremo acertou em afastar Aécio Neves. É o meu artigo de hoje. Veja lá meu artigo de hoje. Pode até botar um link aqui do meu artigo de hoje para você ler. O Supremo acertou. Quem é acusado de corrupção não pode estar exercendo funções do Senado. Acertou o afastamento. Correto. O Supremo não pode contestar isso. E se contestar é puro corporativismo. É o meu artigo de hoje por uma razão. Só dou esse fundamento. A imunidade prisional de parlamentar é funcional. É em razão da função. Não é pessoal. Logo, isso existe para quando um tirano começa a atrapalhar as funções do parlamentar. Não é o caso. Aqui o Supremo, dentro da lei 319 do CPP, determinou o afastamento. Não é um ato de tirania que está impedindo o parlamento de funcionar. Essa é a razão da imunidade prisional. Portanto, no caso do Aécio, não existe justificativa para que se diga que o Supremo errou. Acertou, está correto, e nós devemos apoiar o Supremo no que toca ao afastamento. Avante, avante. Roberto. Luiz, um bom dia a você e a todos que nos veem, nos ouvem. Eu concordo inteiramente com você. Nós não podemos confundir imunidade com impunidade. A impunidade é uma das grandes barreiras no Brasil ao combate à corrupção, não é? Ao lado disso, nós temos o problema do foro privilegiado. E nós já no Lupa falamos mais de uma vez, nós somos favoráveis ao fim do foro privilegiado. O projeto Supremo em números da FGV, que examinou de 2011 a 2016, 404 ações penais que deram entrada no Supremo, 0,74% resultaram em condenação. Portanto, lamentavelmente, ali nós temos muita impunidade. Temos impunidade e os políticos, Luiz, se acostumaram com a impunidade. O grande problema que nós vivemos no Brasil é que as velhas raposas da política se acostumaram com um país em que nada acontecia. E não perceberam ainda, a ficha não caiu ainda, não perceberam que estamos num país em que as coisas estão se modificando. Os ministros Barroso, sendo o relator, Rosa Weber, e o terceiro ministro foi o ministro Fux, decidiram com elevada coragem, grande espírito público, de maneira regular, dentro dos termos da Constituição, e afastaram o senador Aécio Neves. Senadores são servidores do povo, como são servidores todos aqueles que estão no serviço público, como são promotores, como são juízes, como são prefeitos, todos são servidores do povo, sujeitos à lei. Podem ser afastados, sim, não estão acima da lei. A lei de improbidade, por exemplo, prevê o afastamento das funções. Se as pessoas de escalões inferiores podem ser afastados, por que senadores não podem ser? Será que a lógica deste raciocínio imagina que os senadores teriam um sangue de cor diferente e por isso não estariam sujeitos à lei? Não vivemos mais na monarquia. Aqui é república, aqui é democracia. Estão sujeitos à lei. Por maioria, a turma deliberou. Esta decisão tem que ser respeitada. E me parece absurdo que ministros, um deles vencido e o outro sequer participando do julgamento, assulem o Senado publicamente,
a desrespeitar uma decisão do Supremo. Isso é anarquia, né, Nem Paulo? sei o nome que se pode dar, Anarquia. Luiz, a esse tipo de atitude. Isto não é atitude de um magistrado. Um magistrado vencido num julgamento instiga um outro poder da República a derrubar a decisão da maioria. É desrespeito à colegialidade, é desrespeito a regras éticas, é desrespeito ao povo brasileiro, desrespeito à sua condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto em relação ao vencido, em relação ao outro que sequer participou do julgamento, nem sei que nome se deve dar a essa atitude do ministro Gilmar, que foi aquele que em 2000 elaborou a lei da mordaça. Mordaça para os outros, né? Não aplica para si mesmo. Se manifesta sobre casos cujo mérito ele vai deliberar. Senadores podem ser afastados, faz parte do jogo. O princípio da separação de poderes é uma pedra angular desse sistema. Freios e contrapesos. O Supremo pode colocar limites a atos abusivos. As gravações são graves. Os ministros decidiram dentro da lei. Espera-se que o Senado respeite esta decisão. Sob pena de podermos ter, Luiz, por parte da ministra Carmen Lúcia, a decisão de requisitar força, requisitar o exército para fazer cumprir a lei, ou talvez até a hipótese da intervenção, a Constituição não prevê, porque fala-se em intervenção a nível estadual, a nível municipal. Será que nós vamos ter que ter esse tipo de coisa? A que ponto estamos chegando? Muita gente aqui conosco. Aqui, olha, Paulo, Luiz Smith, Isabel, Ronaldo, Dauro, Marcelo, Luísa, Eudes. Eudes fala, é porque eles estão com o rabo preso, professor. Claro, 30 parlamentares, 30 senadores estão sendo processados ou investigados nesse instante no Supremo Tribunal Federal. Mauro, Claudete, Célia, Zildete, Eudes, Wilson, Clemerson, todo mundo aqui com a gente, muita gente já chegou. E exatamente esse é o tema. O Senado está querendo provocar uma crise institucional, não cumprir a decisão do Supremo e deveria o quê? Recorra. Não concorde, recorra. E a Carmen Lúcia, regras do jogo, né, dentro da regra do jogo, e a Carmen Lúcia, ponderadamente, já marcou para o dia 11, já está indo para o dia 11 no plenário do Supremo. Para que o Senado vai afrontar uma decisão da primeira turma se dia 11 já vai para o plenário? Exato, e uma questão interessante, Luiz, essa semana em Davos foi publicado um relatório segundo o qual, após verificação em 139 países do mundo, os políticos do Brasil foram considerados os menos confiáveis do mundo. Do mundo, os piores Por políticos quê? do mundo. Por que será? Né? Fatos como este consolidam esta baixa credibilidade nos políticos do país, porque as instituições não são respeitadas. Né? Pior que ser considerado o pior do mundo é que os venezuelanos, os políticos venezuelanos estão na posição 133, o paraguaio está na posição 134 e o Brasil está na posição 137 de 137 países pesquisados. Ou seja, já atrás da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, da Venezuela, impressionante. Fim do mundo. Antônio com a gente, está aqui José, Rodrigo, Luísa, muita gente aqui do Brasil todo sintonizado nesse instante aqui com a gente. E eles querendo implantar aqui o distritão de Vanuatu, do Afeganistão, dos Emirados Árabes e do Kuwait. É para preservar o poder corrupto. Exatamente. Eles fazem de tudo. Também nessa semana, quarta-feira, candidaturas avulsas, candidaturas independentes de partidos políticos. O tema entrou na pauta do Supremo. Quarta-feira, dia 4. Dia 4, o Supremo vai analisar se admite ou não admite candidaturas avulsas. Eu, particularmente, sou totalmente favorável. 90% dos países ocidentais admitem candidaturas avulsas. Portanto, nós não podemos proibir esta participação popular nas eleições, ou seja, rompe o monopólio dos partidos políticos. Vamos ver o que é que o Supremo vai decidir. Eu sou favorável a essas candidaturas avulsas. Você que está chegando agora em nossa transmissão, este é o nosso Lupa na Corrupção e hoje estamos falando sobre a crise entre os poderes do Supremo, estamos falando agora sobre a questão das candidaturas avulsas. Você pode participar em tempo real enviando a sua pergunta ou curtindo e compartilhando este vídeo. Esse tema, Luiz,
eu estive no Jornal da Cultura, na bancada, comentando as notícias na semana passada, junto com o professor José Álvaro Moisés. E este assunto entrou em pauta, eu respeito muito o professor José Álvaro. Aliás, ele é um dos fundadores do Instituto, junto comigo, e eu tenho por ele muito respeito e admiração. E do ponto de vista da ciência política, lógico que eu gostaria de concordar com o professor José Álvaro que o ideal, o melhor dos mundos seria a democracia pelos partidos. Né? No entanto, a coisa desceu a ladeira a tal ponto que nós temos aí 35 partidos em que hoje você tem a coerência zero. Né? Eles são empresas. Eles querem a fatia do fundo partidário. Eles querem barganhar tempo de TV. Eles dão legenda a fichas imundas. Eles não respeitam nenhuma regra. Eles fazem as coligações mais estapafúrdias. Eles criam o Partido da Mulher Brasileira e até outro dia havia um parlamentar homem, o Partido Ecológico Nacional, presidido por um indivíduo acusado de crime ecológico. E por aí vai. Né? Nesse estado de coisas, diante desse tal quadro de deterioração dos partidos, em que obviamente nós não temos 35 ideologias partidárias, é legítimo, é natural, é plausível, é razoável que a população tenha direito a votar num representante que tenha uma candidatura independente. É um direito natural, né? O Pacto de San José da Costa Rica fala no exercício do direito político independentemente de vinculação a partido. Então nós estamos falando de direito natural, de um direito de natureza universal. Lógico que o ideal é que nós tivéssemos um sistema partidário saudável, que respeitasse a regra do jogo. Mas aqui, sequer ao arrepio do interesse da sociedade, pouco importando se falta dinheiro para saúde, educação, saneamento, moradia, fundão bilionário para manter no poder os compadres, os cupinchas, sequer o distritão de Vanuatu, Afeganistão, Emirados Árabes e Kuwait, para quê? Para impedir a renovação política. Até outro dia se falava em emenda Lula para impedir prisões de políticos até 8 meses da eleição. Queriam fazer votação secreta. Queriam fazer anistia ao Caixa 2 sem identificação. Quer dizer, a coisa desce a ladeira de tal ponto que isso não é irrazoável, é plausível. Portanto, essa discussão que o Supremo travará, ela tem razoabilidade. Termos representantes que são eleitos sem vinculação a partidos não é uma aberração, não é rasgar a ordem constitucional. É necessário tirar os partidos da zona de conforto, da zona de desrespeito à lei em que eles se encontram, para que nós tenhamos um processo de recomposição do cumprimento e do respeito à lei. Isso vai no sentido do nosso voto faxina em 2018. Todos esses que estão apoiando essas indecências, estas coisas excrescentes, nós temos que faxinar. Quem apoia um fundão para se reeleger tem que ser faxinado. Aécio Neves, que está afastado, tem que ser faxinado. Nós temos que faxinar esse povo em 2018 e apostar em novas lideranças. Essa é a nossa bandeira dentro do nosso movimento. O Mércio está com a gente, André, Eliane, Santos, Tiago, Flávio, Ademir, Jorge, todo mundo aqui com a gente, parabenizando. E o que é que nós temos aqui? A reforma política. A reforma política está no seguinte pé, é a última semana. Depois dessa não aprova mais nada, não pode mais. O último dia possível é 6 de outubro, o último dia possível. A Câmara dos Deputados aprovaram 2 coisas, cláusula de barreira e também aprovou a questão das coligações dos partidos. Aliás, jogou isto para 2020. E o Senado, por sua vez, aprovou um fundão em dinheiro, quase 2 bilhões, e, evidentemente, isso é uma barbaridade. Sou me contra permite, o fundão. sobre isso da reforma, Luiz, você vê, esses temas caminham, essa questão do fundão, do distritão, você não vê nenhuma proposição avançando no sentido de limitar o número de mandatos. Né? Você vê, há deputados ali na Câmara, 10, 11, 12 mandatos seguidos.
Henrique Alves, por exemplo, preso por corrupção do ministério de Michel Temer, 11 mandatos seguidos na Câmara dos Deputados. Por que os deputados não propõem, dentro da lógica da república, da alternância no poder, a limitação do número de mandatos? Claro. Porque eles querem se enraizar e se manter no poder, negando, na verdade, o próprio caráter republicano desse exercício do poder, o que é lamentável. Nós precisamos, nossos caros internautas que nos acompanham, de uma reforma política de verdade. Mas essa só poderá ser feita depois que, em 2018, tivermos eleições de um Congresso legitimado pela escolha do povo e que enfrente este assunto de verdade. Porque aí o que estamos fazendo é uma mini reforma, porque não há legitimidade. Ali está se legislando apenas para o interesse dos próprios integrantes do Congresso. Isso exatamente, e essa reforma política acabou ficando uma barbaridade, porque no fundo eles só queriam mesmo dinheiro para garantir a reeleição deles. Com a reeleição garante o foro privilegiado e, portanto, continua no Supremo, que é muito lento e que assegura a impunidade por causa da lentidão. E, de outro lado, eles estão massacrando os pequenos partidos, mas aí é a história da cláusula de barreira. Mas, se bem que esses pequenos partidos nós temos mesmo que dar uma faxinada. Muitas perguntas e comentários chegando aqui em nossa transmissão. Lembrando que todo o conteúdo gravado aqui também estará disponível no nosso canal do podcast. Lá no meu podcast você pode estar me acompanhando. Participe, curta essa transmissão, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos. Semaninha então, avante, né, Roberto? Semana interessante. Quero fazer um convite aos nossos internautas aqui. O Ministério Público acaba de lançar agora, neste final de semana, no 22º Congresso Nacional do Ministério Público, a campanha de comunicação Ministério Público está aqui. Ministério Público está aqui.com.br. Essa campanha pretende aproximar o Ministério Público da sociedade. Para que a sociedade acompanhe os trabalhos que o Ministério Público realiza, porque muitas coisas que acontecem no dia a dia da sociedade são trabalhos do Ministério Público e a sociedade não sabe. Como são papéis nossos, o desempenho dessas funções, é importante que a sociedade saiba, até para procurar o representante do Ministério Público, porque é uma questão de poder saber quem é que defende determinados direitos. Portanto, convido todos vocês, Ministério Público está aqui.com.br. É papel do Ministério Público a defesa jurídica da sociedade, o combate à corrupção, a defesa do meio ambiente, do patrimônio público, habitação, urbanismo, infância e juventude, idosos, pessoas com deficiência. Dê uma entrada no site, acompanhe e conheça este trabalho importante que está sendo realizado em defesa do seu direito como cidadão. Avante, avante, gente. Então, estamos de olho, lupa na corrupção, de olho nesta semana. A cada momento vai acontecendo as coisas, nós vamos comentando e eu conto aqui sempre com você participando da nossa rede. Avante, avante, vamos que vamos e lupa na corrupção. Grande abraço. Ok, comente, nós vamos comentar os seus comentários, pode formular perguntas, estamos com você, vamos aqui juntos. Ok, participe, curte essa transmissão, compartilhe com os seus amigos e você vai ficar sempre por dentro, informado. Nós estamos aqui antenados para te informar. Olho vivo, segunda que vem estamos aqui de novo. Grande abraço. Avante, avante.